Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu irei resolver dois exemplos envolvendo Pitágoras, área e perímetro de um polígono, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e nesta aula eu irei desenvolver dois exemplos aplicando dentro de um polígono área e perímetro. E para calcular a área e o perímetro dessas figuras, eu preciso, em primeiro lugar, aplicar Pitágoras, porque eu não conheço todos os lados desta minha figura. Bom, então nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que eu sei que ele é retângulo? Porque eu tenho aquele quadradinho com um pontinho dentro que representa o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso calcular nesta questão a área e o perímetro. Eu sei que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu preciso, então, aplicar a fórmula da área da figura que eu tenho ali apresentada para mim, que eu preciso calcular. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um trapézio, enfim, qualquer figura. Eu tenho que olhar a figura e ver qual das fórmulas eu vou aplicar. No nosso caso, eu tenho um triângulo neste primeiro exemplo. Eu conheço a base deste meu triângulo? Não, eu não conheço porque eu não sei o valor de x. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de aplicar a fórmula da área é encontrar este meu valor do x. Como eu devo proceder? De que forma eu vou encontrar? Aplicando Pitágoras. Por que Pitágoras? É um conteúdo que nós estamos estudando e para descobrir o lado de qualquer triângulo retângulo, eu posso e devo aplicar Pitágoras. Então, eu vou identificar aqui quem é a minha hipotenusa e os meus catetos. Eu não posso esquecer que a hipotenusa é sempre a medida oposta ao meu ângulo reto e, por sua vez, ela sempre será a maior medida deste meu triângulo. Então, aqui eu já sei que é o A, e os meus catetos é indiferente de quem eu vou identificar. O 3 eu vou colocar como B e o x como C. Aplicando na fórmula, eu tenho que x mais 1 ao quadrado é igual a b ao quadrado, ou seja, um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto. Um erro muito comum de acontecer. Essa potência que eu tenho no meu primeiro número aqui, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque aqui eu tenho uma soma de termos, ó. Eu não posso simplesmente fazer isso daqui como a grande maioria faz. Elevar o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Eu preciso lembrar que quando eu tenho uma soma de termos ao quadrado, é todo este número aqui ao quadrado. Então, eu vou aplicar o chuveirinho, que desta forma aqui, eu tenho certeza que a maioria vai conseguir chegar no resultado correto. Ou ainda eu posso aplicar a regrinha dos produtos notáveis. Aqui eu já posso efetuar a minha potência, 3 ao quadrado é 9, não é 6, porque é 3 vezes 3. Aqui agora eu vou fazer o chuveirinho. Então, eu vou multiplicar x vezes x, que vai dar x ao quadrado, x vezes mais 1, mais x. Como aqui eu tenho tudo sinal positivo, todos os resultados aqui serão positivos. Agora, eu vou fazer mais 1 vezes x, mais x. 1 vezes 1, 1. Pronto, encerrei a primeira etapa, ou seja, eliminei os meus parênteses desta equação. Agora, eu vou somar os meus termos semelhantes. Então, eu vou repetir o x ao quadrado. X mais x, 2x, mais 1 igual a 9 mais x ao quadrado. Agora, eu tenho x ao quadrado, portanto, eu tenho uma equação do segundo grau. O que eu preciso fazer aqui? Como é uma equação do segundo grau, eu preciso igualar ela a zero. De que forma? Tudo que eu tenho no segundo membro, eu vou trazer para
o primeiro. Aqui eu vou repetir o que eu tenho já no primeiro membro. O 9 está aqui somando, vem para o outro membro, subtraindo. O x ao quadrado está somando, vem subtraindo, igual a zero. Agora eu vou somar os meus termos semelhantes. O que eu tenho de semelhante aqui? Imaginem que aqui eu tenho uma bala de coco e eu comi essa bala de coco. Então, eu fiquei sem bala de coco. Ou seja, quando eu tenho um número, o oposto do outro, ou seja, um positivo e um negativo, basta eu cancelar eles. Agora eu vou ver aqui o que sobrou desta minha equação. Eu tenho 2x dentro dessa equação? Não, eu não tenho, então eu vou repetir ele. Agora eu tenho dois números aqui que são semelhantes, o 1 e o 9. Mais 1 menos 9, menos 8, igual a zero. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau. E quando nós aprendemos a equação do primeiro grau, tudo que tem letra fica no primeiro membro e o que é número vai para o segundo membro. Então, eu deixo isolado aqui o 2x, o 8 que está negativo no primeiro membro vai para o segundo membro positivo. O 2 está aqui multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Logo, eu vou efetuar essa divisão, porque 8 é múltiplo de 2, 8 dividido por 2, 4. Pronto, encontrei o meu valor de x. Então, o que eu preciso fazer agora com este valor de x que eu encontrei? Eu vou substituir nos lugares que eu tenho x. Então, o meu x vale 4. Aqui também vale 4. Então, 4 mais 1, 5. Logo, eu já tenho as medidas deste meu triângulo. Desenhando ele aqui do ladinho, eu sei que aqui embaixo é 5, porque aqui é o ângulo reto, aqui é 4 e aqui é 3. Portanto, eu já sei as medidas do meu triângulo. Neste primeiro momento, eu tenho que lembrar o quê? Que em todo triângulo retângulo, para calcular a área, eu posso utilizar os meus catetos como base e altura. Porque nós não aprendemos ainda a calcular a altura deste meu triângulo. Então, não vai fazer diferença se este meu triângulo estiver apresentado assim ou assim. A quantidade de grama que eu vou plantar dentro deste meu canteiro, ela vai mudar se ele está desenhado assim ou assim? Não vai. Eu vou comprar a mesma quantidade de grama. Eu ainda poderia ter este meu triângulo desenhado desta forma aqui. E, novamente, a quantidade de grama que eu for plantar não vai mudar. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, para calcular a área deste triângulo, basta eu multiplicar os meus catetos. É muito fácil e simples, eu vou apenas substituir. Em todo triângulo retângulo, eu posso simplesmente efetuar a multiplicação dos meus catetos. E assim eu encontro a área deste meu triângulo. Então, eu posso utilizar como base o 4 e como altura o 3, dividido por 2. Eu posso utilizar como base o 3 e a altura como 4. O resultado final não vai alterar. Aqui eu já posso simplificar, 4 dividido por 2, 2. Logo, eu terei que a minha área aqui é 2 vezes 3, que é 6. Poderia ser 6 centímetros quadrados, 6 metros quadrados, 6 milímetros quadrados, sempre ao quadrado, porque área eu estou multiplicando duas unidades de medida, por isso que ela é elevada ao quadrado. Simples assim. Esta daqui é a área deste meu triângulo. E o perímetro? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Quantos lados tem um triângulo? 3. Então, eu vou somar o lado 1, mais o lado 2, mais o lado 3. O lado 1 mede quanto? Posso pegar qualquer valor. 5. O lado 2, 4. E o último lado, 3. Fazendo esta soma aqui, 5 mais 4, 9, mais 3, 12.
12 centímetros, 12 metros, 12 quilômetros, e esta daqui é a minha resposta. Importante, não esqueçam, anotem no caderninho. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, para calcular a área deste triângulo, basta eu multiplicar os catetos e aplicar a fórmula do triângulo, que é dividido por 2. Eu não posso esquecer isso, ok? Continuando então. Agora nós iremos para o nosso segundo exemplo. Mas antes disto, eu gostaria de pedir, caso este vídeo aqui esteja sendo útil, lhe auxiliando de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, certo? Bom, o segundo exemplo que eu tenho também é para calcular a área e o perímetro. No entanto, eu tenho uma figura diferente de um triângulo. Para calcular a área de qualquer trapézio, porque esta figura aqui é um trapézio isósceles. Por que isósceles? Porque essas duas laterais não paralelas, essas duas retas não paralelas, elas possuem exatamente a mesma medida. E para calcular a área do trapézio, eu vou utilizar a base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. Isto aplicando a fórmula. Agora, eu não tenho a altura deste meu trapézio. Como eu vou descobrir a altura dele? Bom, eu tenho que fazer uma transformação nesta figura. E em toda figura que não é um triângulo ou que eu precise de alguma medida dentro dessa figura, seja um trapézio, um quadrado, um losango, enfim, todos eles são compostos por triângulos. Então, eu tenho que lembrar que eu aprendi Pitágoras e que eu tenho condições de aplicar Pitágoras também nessas figuras. Então, eu vou transformar este meu trapézio. Da mesma forma que eu tenho a altura deste lado, esta altura será exatamente a mesma, porque ela é um polígono onde eu tenho reta paralela, que são as duas bases, e eu tenho essas retas que não são paralelas, que eu poderia até dizer que elas são transversais. Então, se aqui mede 12, aqui em cima também mede 12. E qual a diferença entre 22 para 12? 10. Quanto mede, então, cada pedacinho destes aqui que eu tenho? 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 12, 22. Então, o somatório desses valores aqui tem que fechar o valor da minha base maior. Agora, eu tenho um triângulo retângulo, porque no momento que eu traço essa altura, aqui eu tenho um ângulo reto. Então, eu pego e desenho este triângulo aqui fora, se assim eu desejar. Ele é um triângulo retângulo. Eu sei que esta medida aqui em cima é 5 e que esta medida aqui é 10. E eu sei que esta medida aqui é a altura do meu trapézio. Então, eu posso utilizar aqui H, X, Y, não interessa. Agora, eu vou identificar minhas informações. Mas por que eu preciso aplicar Pitágoras? Porque eu preciso saber a altura deste meu trapézio. Então, eu sei que o 10 é a minha hipotenusa, porque é a medida oposta ao meu ângulo reto. E as outras duas medidas são os meus catetos. Aplicando a fórmula de Pitágoras, eu tenho 10 ao quadrado, que é minha hipotenusa, igual 5 ao quadrado, que é um cateto, e a ao quadrado, que é o outro cateto. Efetuando a potência aqui dá 100, aqui dá 25, está somando deste lado, vem subtraindo para o outro, igual a h ao quadrado. Logo, eu tenho que h ao quadrado é igual a 75, porque 100 menos 25, 75. Agora, eu tenho que tirar a raiz de 75. Decompondo 75, eu vou chegar a 25 vezes 3. Tirando a raiz, então, de 25, dá 5. Tem como tirar a raiz de 3? Não, eu não tenho. Então, ficaria esta resposta. E como nós estamos falando de área e perímetro, eu vou transformar esta minha raiz num número decimal. De que forma? Eu vou pegar e vou tirar lá na calculadora raiz quadrada de 3. E eu vou chegar à conclusão que a raiz quadrada de 3 é igual a 1,73 e mais alguns números. Mas nós iremos usar
apenas 2 casas depois da vírgula. Agora, basta eu efetuar a multiplicação, porque entre um número e uma raiz, ou um número e uma letra, sempre terá um sinal de multiplicação. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1,73, chegando assim à altura deste meu trapézio ou deste meu triângulo de 8,65 centímetros, porque aqui eu estou falando em centímetros. Já achei a minha altura. Agora eu vou substituir na fórmula. Então, eu tenho que a área do meu trapézio é igual a minha base maior é 22, a menor é 12, a altura é 8,65 dividido por 2. Vou efetuar primeiro o somatório, que aqui vai dar 22 mais 12, 34. Vou multiplicar por 8,65 e dividir por 2. Efetuando essa multiplicação e a divisão, eu vou chegar a um valor de 147,5 centímetros quadrados, porque eu estou falando de área. Esta daqui é a área desta figura. Como eu vou calcular o perímetro deste meu trapézio agora? Eu vou somar todos os lados. Não é o perímetro do triângulo ou do retângulo, é o perímetro do trapézio que está sendo solicitado aqui. E o trapézio eu sei que ele possui 4 lados, então eu vou fazer este somatório destes 4 lados. Eu sei que o meu lado 1 mede 22, o lado 2 eu poderia dizer que é 10, o lado 3 é 12, e o lado 4 é quanto? É 10 também, porque essas duas medidas elas são exatamente iguais. Fazendo este somatório aqui, vai dar 54 centímetros. Não ao quadrado, porque o perímetro é um somatório e não é uma multiplicação. É 54 centímetros. Esta daqui é a minha resposta, ok? Por hoje, então, seria isso, pessoal. Lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações e caso vocês queiram que eu faça algum vídeo de algum conteúdo específico ou de alguma questão que vocês tenham dúvida, deixem aqui nos comentários que eu irei atendê-los com a maior satisfação, certo? Por hoje, então, seria isto. Um abraço e até o próximo vídeo.